Vamos começar? Falando de cuidados, cuidados com o nosso corpo, envolvem cuidados com a nossa aparência, né? A gente não pode pensar que a gente cuida só da parte interna, a gente vai cuidar só da saúde ou só da saúde espiritual. Não, a gente cuida de tudo. A gente é um ser que tem que estar inteiro, em ordem, porque Deus deu esse presentão pra gente cuidar. Cuidados estéticos fazem parte. Especificamente, hoje a gente fala sobre a harmonização facial, que em muitos casos está associada à vaidade e à autoestima, principalmente para quem está vivenciando a terceira idade. E, de fato, é um ponto forte que mexe, sim, na autoestima. E se tem alguma coisa que está te incomodando, minha opinião, é que você tem mesmo que cuidar e correr atrás daquilo que pode ser melhorado, tá? Agora, a gente também sabe que tem casos que a gente precisa entender como é que é o procedimento e se é para todo mundo. E é por isso que hoje eu recebo uma super especialista em harmonização facial. Ela que tem feito muitos procedimentos pelo Brasil todo, tá sempre com a clínica cheia de gente, sendo transformada a cada dia em pessoas mais harmônicas, poder dizer assim. Ela é ortodontista, faz harmonização orofacial, doutora Caroline Castilho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol, obrigada Cláudia, por estar aqui com a gente. Obrigada pelo Uma alegria te receber, viu? Uma alegria minha estar aqui hoje. Vamos para poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que está muito em alta, né? Eu imagino que as pacientes chegam lá no consultório com muitas dúvidas, né? E hoje eu pensei da gente focar nas mulheres 50 a mais, que é a hora que a gente começa a perceber uma flacidez de pele, as marquinhas do tempo já um pouco mais proeminentes, tá tudo certo. E se você não se incomoda, que bom, fica tranquila. Mas tem gente que quer sim ficar com uma aparência cada vez melhor, né? Com certeza, eu acho que a harmonização, ela veio para isso, né? Hoje em dia, assim, eu falo que para mim a harmonização facial é a gente devolver para as pessoas, principalmente eu trato muito o paciente nessa faixa etária de 50 a mais. Então eu busco sempre devolver as características que essa pessoa tinha quando ela era mais jovem. A gente consegue sim devolver de uma maneira natural. O trabalho que eu realizo lá, quem me conhece sabe que eu procuro sempre trabalhar de uma maneira natural, então por isso que as mulheres dos 50 a mais vêm procurar a gente na clínica. Porque se a gente olhar a harmonização facial, ela chegou num caminho assim, que tem as pessoas que vão muito somente pela vaidade, pessoas jovens que não precisam ainda estar mexendo em todo o rosto, né? E então, quando as pessoas da terceira idade ou as pessoas dos 50 a mais chegam lá, elas querem um resultado mais natural. Uhum. Então, eu procuro buscar entregar esse resultado natural para essas pacientes. A gente só com harmonização facial consegue descartar, por exemplo, uma cirurgia plástica, aquelas que antigamente eram tão comuns, as mulheres falavam, chegou aos 50, 50 e pouco, 60, já tem que fazer um lifting completo. Dá para descartar ou dá para adiar essa decisão? Em alguns casos, Cláudia, eu costumo ser bem honesta com a paciente. Às vezes chegam pacientes lá e falam assim, doutora, eu queria que você desse um jeito na minha olheira, que estou com uma bolsa. Eu não consigo, eu consigo disfarçar, né? A harmonização, a gente trata o paciente, hoje em dia existem os tratamentos, e existe também o ácido hialurônico que ajuda a gente a disfarçar esse processo de envelhecimento. Mas quando o paciente precisa de uma plástica, eu já encaminho ele para o cirurgião plástico, porque tem coisas que a gente não vai conseguir resolver e entregar o resultado que ele fica esperando. Excesso de pele é uma coisa bem delicada, né? Algumas vezes é necessária a remoção. Excesso de pele, em alguns casos, é necessário. Hoje em dia, a gente consegue trabalhar bem com os bioestimuladores de colágeno para diminuir essa flacidez de pele. Por que existe essa flacidez de pele? É que a gente, com o passar do tempo, nós vamos perdendo a gordura do rosto, a gordura facial, né? Superficial da face, os ossos também vão se modelando novamente, vão reabsorvendo, então a pele costuma despencar. Em alguns casos, quando o paciente é mais magro, né? Eu falo que o bioestimulador de colágeno, ele dá um resultado muito bom, mas a gente tem que associar técnicas. Quando o paciente já tem um rosto muito pesado,
e a flacidez em excesso, aí a gente não consegue entregar um resultado satisfatório para esse paciente. Então, eu prefiro daí que ele procure um plástico mesmo. Hoje a gente tem, como você falou, o ácido hialurônico, que seria um preenchimento, bioestimulador de colágeno, os tratamentos, tem algo assim que seja o top, o mais moderno? Então, hoje o resultado, para a gente ter um resultado bom, sempre tem que associar as técnicas. Tem que fazer um conjunto, né? Eu não gosto de trabalhar um tratamento isolado, porque eu acho que quando a gente coloca um ultrassom microfocado, que também está muito em alta, juntamente com o bioestimulador de colágeno, né? Ou até os preenchedores. Tem pontos que a gente faz com o ácido hialurônico que é para a gente dar uma sustentação na pele, né? Para a gente poder daí trabalhar com os bioestimuladores de colágeno, com fios de sustentação, mas eu vejo que a gente tem que englobar os tratamentos para ter um bom resultado. Perfeito. A gente tem algumas fotos, não tem? Eu trouxe gosto tanto fotos de ver essas ilustrações porque elas vão nos ajudando, né? A gente vai tendo uma ideia aí do você em casa, do que é que a gente está falando. Vou pedir para colocar já para a gente entender. Aí a gente consegue perceber um pouco a estrutura do nosso rosto por baixo, né? Exatamente. A gente vê aqui, de um lado, um rosto ainda jovem, né? Com a gordura bem posicionada. Essa gordura ainda não deixa teve... Deixa eu levantar aqui rapidinho. Não sei se a câmera estava fechada. Se eu passei na frente, desculpa. Mas aqui, então, do lado, desse ladinho de cá, é a parte jovem. Olha aqui, gente, tudo no lugar, né? Olha, a gordura está aqui bem Exatamente. E quando a gente entra no processo de envelhecimento, a gordura, ela começa a despencar. E é por conta dessa gordura que está despencando que nasce essa bolsa que às vezes fica até caidinha. O bigode chinês, que tanta gente chega no consultório, as mulheres, né, principalmente, as mulheres procuram a harmonização por quê? Porque elas reclamam do bigode chinês e da gordurinha que forma aqui na lateral, que chama jaws. Essa gordurinha é a gordurinha do envelhecimento. Então, só que o que eu procuro mostrar para o paciente é que se a gente não reposicionar essa gordura, se a gente não colocar pontos de sustentação na face para ir reposicionando, a gente não consegue ter um resultado legal. Então, muitas vezes o paciente fala assim, eu gostaria de fazer o bigode chinês. Eu falo, mas não dá para fazer o bigode chinês agora. Nós temos que primeiro reposicionar a gordura da sua face para depois fazer um preenchimento de bigode. E como é que reposiciona a gordura dessa face? Então, a gente reposiciona com o ácido hialurônico, a gente faz pontos de sustentação. Hoje em dia a gente consegue fazer pontos, inclusive próximo aqui ao cabelo mesmo, que dá o efeito lifting na face. Então eu consigo levantar essa gordura, aí eu já automaticamente penso que dá uma diminuída aqui e aí que preenche o que é o bigode chinês. Exatamente, porque daí quando a gente trata essa área de lifting facial, a gente diminui depois a quantidade de produto que a gente acaba usando em outras regiões. Perfeito, porque senão também não vai adiantar, né? Vai encher aqui, vai continuar caído o resto, não vai ficar bom resultado. Tô amando essa aula, né, gente? Vamos para a próxima foto, porque eu acho que dá para entender bem. Aí o que a gente vê? Essa é uma paciente minha, muito querida, ela me cedeu a foto para eu estar mostrando para vocês. Então ela chegou no consultório, quando ela me procurou o ano passado, ela tinha umas bolsinhas embaixo dos olhos e ela queria que eu resolvesse. Eu encaminhei ela para o cirurgião plástico e foi removida essa bolsinha e ficou com uma certa profundidade a bolsinha dela. Quando ela me procurou, ela falou, doutora, eu queria preencher a bolsinha, mas eu estava pensando também em fazer uma cirurgia facial para um lifting. Eu falei, não, vamos trabalhar com os bioestimuladores de colágeno, que eu acredito no bioestimulador, eu sou muito fã de bioestimulador de colágeno. E eu sempre falo para o paciente que eu acredito no resultado que ele traz para a pele. É uma pele jovem ainda e foi isso que a gente fez. A gente conseguiu devolver uma estrutura para ela. Tem as fotos depois lateral dela também. Passa a próxima foto, então. Mas assim, visivelmente já mudou. É como se ela tivesse realmente rejuvenescido pelo menos uns 10 anos, né? Dá uma mudança assim. Mas vamos passar a próxima foto? Deixa eu ver se tá aí. Tá aí. Olha lá, na lateral, então, o que eu fiz, né? Eu preenchi um pouquinho o queixo dela para dar um ar mais jovem, porque a gente sabe que o que mostra
o rejuvenescimento facial, existem algumas áreas do rosto. O queixo é uma delas, a mandíbula é outra, a parte média da face no osso zigomático, aqui na bochechinha do blush, é outra área de rejuvenescimento. Então, a gente procura ir estruturando essas áreas, colocando um pouquinho de preenchimento na olheira, para também devolver um ar mais saudável, menos cansado. E aí, eu estruturei um pouquinho com ácido hialurônico e com o meu bioestimulador de colágeno. Quantos anos ela tem, Carol? Aí eu não vou saber agora te falar o Também certo. que pergunta indiscreta. Essa, mais. Eu não ia perguntar isso, mas a produção me pediu e eu falei igual um papagaio. Sabe quando a gente repete igual um papagaio? O povo quer saber, Sim. Então tá bom. Cerca de 50 mais? 50 mais. Tá bom, 50 mais. E realmente dá uma... Não é, gente, é o que eu falo. Não é que a gente vai voltar a ter 30, vai voltar a ter 40. Não, ninguém volta, e graças a Deus. Mas a gente fica com uma cara de 50 a mais, fresh, descansada, bem cuidada, né? É isso que a gente quer. Tem uma telespectadora que volta e meia, ela dá uns pitacos. Eu acho que você se preocupa muito com querer ficar jovem. Não quero ficar jovem. Eu quero ter os meus 52 anos, muito feliz, com muito orgulho, muito bem cuidada. Para mim, isso é importante. Para as pessoas que eu amo, é importante oferecer o meu melhor. Mas você concorda que também exige, para a gente ter uma aparência boa, um cuidado pessoal? Aquele que não é a dentista que pode fazer, não é a médica dermatologista, enfim, é a gente com a alimentação, com exercício físico, né? Engloba tudo, né? Se a gente não tiver uma alimentação saudável, nosso corpo vai reclamar. Se a gente se expor demais ao sol sem protetor solar, o envelhecimento vem antes da hora, né? É verdade. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes que quem não tem o costume do uso do filtro solar tem que usar o filtro solar diariamente para que a gente envelheça melhor, né? Com certeza. Bom, vamos continuar o nosso bate-papo, vamos colocar mais fotos. Vocês querem que eu libere para as perguntas, meninas? Sim, tem bastante pergunta. Então, vamos tentar correr aqui um pouquinho para a gente poder responder a sua dúvida, tá bom? Então, solta a foto aí, minha gente, para a gente continuar entendendo melhor o que acontece no nosso rosto. Esse é um caso de... É uma outra paciente minha. Já vi que ela fez os lábios e ficou bem sutil e lindo, né? Ficou sutil. A proposta minha para ela, como eu disse, né? As pessoas têm muito medo de mexer no rosto, falar que vai se transformar. E não é isso que eu busco. Eu busco melhorar, trazendo uma naturalidade. Então, nela, eu propus também o uso de bioestimulador de colágeno, mas o caso dela, como ela tinha um afundamento, um pouquinho de afundamento na face, o ossinho dela lateral, o zigomático, ficava muito proeminente. Então, eu fiz o ácido hialurônico misturado com a hidroxapatita de cálcio, que é chamado de Duo Blend. Foi a doutora Tereza Escardo que desenvolveu essa técnica. Então, no caso dela, eu usei um Duo Blend, que é o ácido hialurônico com o bioestimulador de colágeno, para ganhar, além do bioestímulo de colágeno, uma sustentação, para engrossar um pouquinho a pele dela. Se você olhar, houve uma melhora significativa, né, nessa pele embaixo desse osso zigomático, né? Qual que é o osso zigomático? É o da lateral aqui do rosto, do blush. Eu tô impressionada aqui com o contorno de face dela, porque mudou bastante, né? Olha isso, gente. Mudou. Às vezes você não consegue um resultado assim nem em cirurgia. É verdade. Olha tem que mais diferença. fotos Aqui delas. tá caidinho nos lados e na outra foto já tá aquele contorno facial. Dá pra ver na lateral dela. Se quiser pôr na próxima foto. Isso é que é legal, a gente perceber que não é uma mudança, ninguém muda, mas melhora, né? Com sutileza. Dá isso, aquele toque que precisa. Pode passar a próxima foto pra gente continuar conversando aqui, por favor, produção. Olha lá na lateral, a gente vê uma grande melhora nessa gordurinha que eu falo que é o jaws, que é essa gordurinha bem próxima aqui da boca, do queixinho. Então, a gente conseguiu estruturar um pouco essa gordura dela, também reposicionando o tecido, porque eu coloco esse bioestimulador e esse ácido hialurônico bem próximo da região já capilar mesmo, que é o que dá o lifting facial. Maravilha. Deixa eu ver, tem mais uma foto agora.
É o outro mostrando lado. o outro lado, que também houve. Então, se você olhar, você fala assim, ela preencheu um pouco de mandíbula, né? As pessoas falam, preencheu canto de boca, um pouco de mandíbula, e não foi preenchido aí essa região. É tudo pelo lifting causado pelo bioestimulador de colágeno. Olha que máximo. E se é um bioestimulador de colágeno, eu fico imaginando que quanto mais o tempo passa, mais estímulo vai dando, é isso? Exatamente. O bioestimulador de colágeno, ele trabalha com protocolos, né? Então, a gente tem protocolos para usar esse bioestimulador. Então, a gente faz no ano 3 sessões de bioestimulador de colágeno e aguarda, porque daí esse paciente, o que eu falo para o paciente? Que o bioestimulador, ele vai segurar o processo do envelhecimento. Então, eu falo assim, você vai voltar daqui 1 ano, você vai estar melhor do que você está hoje. Então, ele segura esse processo de envelhecimento porque ele vai produzir o colágeno que a pele necessita, né? Olha que joia, gente. Aí é que eu acho que quando a gente fala e toma e se alimenta bem, quer dizer, estimula mais ainda, né? Com certeza. Eu acho que potencializa o resultado. Estou aqui eu pensando, leiga que Sim, sou. potencializa o resultado. Deixa eu chamar agora as perguntas. Que bom que você participa e eu fico feliz a gente poder também colocar você aqui na roda, né? Meu sonho é o nosso programa com plateia para todo mundo perguntar. Enquanto não tem, a Sueli lá de Fernandópolis pergunta: sorriso que aparece a gengiva se corrige com a harmonização facial ou outro procedimento? Eu amei essa pergunta. Sim, a gente consegue diminuir a linha do sorriso com o uso da toxina botulínica. Existem pontos na face que a gente aplicando essa toxina botulínica, a gente consegue abaixar o sorriso e a pessoa daí começa a mostrar menos a gengiva dela. Ah, porque normalmente é quem levanta muito essa parte. Exato. E para levantar essa parte, eu queria levantar mais essa parte aqui. Na verdade, não é quem levanta. Eu já te perguntei isso, né? Eu queria falar e aparecer meu dente assim. Mas o sorriso, aí já envolve a parte dentária. Aí tinha que fazer um dente maior. Exatamente. A gente tem que, na verdade, melhorar a oclusão do paciente. É por isso que o dentista hoje trabalha muito bem com a harmonização facial, porque a gente consegue enxergar o conjunto do paciente. A parte do sorriso, se o sorriso está muito baixo, se ele tem um encurtamento de face por conta dos dentes. Então, a gente consegue observar esses detalhes e tentar devolver daí a naturalidade, devolver os anos de rejuvenescimento para esse paciente. E a gente consegue muito bem, devolvendo o sorriso, colocando essas estruturas, a gente consegue Porque um bom o que eu tenho resultado. percebido é que as pessoas vão envelhecendo, os dentes vão também envelhecendo, né? Eles vão ficando amarelados, parece que eles vão diminuindo e embaixo vão ficando mais apinhadinhos, né? É porque assim, a gente tem essa modelação óssea, né, no processo de envelhecimento. Então, existe uma reabsorção óssea. Então, esse paciente que sofre um processo de reabsorção com o passar do tempo, assim como tudo no nosso corpo muda, a parte dentária também muda. Por isso que a gente encolhe um pouquinho quando vai ficando mais velho, sabia? A gente perde aí 1, 2 centímetros, É não é? verdade. Próxima pergunta, obrigada, Sueli. Qual o melhor procedimento para levantar um pouco as bochechas e tirar um pouco o bigode chinês? Então, é aquilo que eu falei, é a gente preencher. Eu gosto de preencher essa região de lifting mesmo facial, que a gente consegue. Não precisa utilizar tanto produto e a gente consegue, utilizando pouco produto, dar uma melhorada nesse aspecto desse caimento que tem na face. É claro que cada caso é um caso, né? Tem casos que precisa de outras técnicas, senão a gente não consegue obter um bom resultado. Mas quando a gente devolve a estruturação para essa lateralzinha aqui, a gente consegue subir e diminuir muitas vezes até a quantidade de produto utilizado no bigode. Maravilha. Então, é a junção, combinação das técnicas. Isso. Próxima pergunta, vamos para a tela, gente. É verdade que tem rostos que não precisam de harmonização facial? É verdade. Eu acho que a beleza, ela é individual de cada um, né? É uma coisa que para mim pode ser belo, para você pode não ser. E eu acho assim, as pessoas, a gente trabalha tentando devolver uma simetria para a face da pessoa, né? Mas tem pessoas, todo mundo é assimétrico e tem pessoas que são assimétricas, mas elas são lindas daquele jeito, com a assimetria que elas têm. Então, eu acho assim, a gente precisa avaliar o que incomoda o paciente, né? Não só aquilo que eu enxergo. Eu tenho que sempre perguntar, quando o paciente chega, a minha primeira pergunta é: o que está te incomodando? Porque às vezes eu vejo uma coisa que ele não vê.
né? E aí, às vezes, a gente acaba mexendo numa coisa que não era o que ele queria, acaba não obtendo o resultado que ele esperava. Perfeito. E eu gostei dessa fala sua, porque a simetria todos nós temos. Todos, tá? Então, às vezes tem gente que fala, olha, aquela lá é assim, assim. Todo mundo é igual aos animais. É igual a planta. Se você olhar uma flor, um lado não é exatamente igual ao outro, né? É assim que a gente é. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Além de botox ou fio de ouro, a Cláudia do Paraná pergunta, existem outros tipos mais duradouros? Tenho 52 anos e o botox dura apenas 2 meses. Caramba, só 2 meses? Então, o Botox, ele está muito relacionado se a pessoa pratica muito esporte, né? Porque a gente sabe hoje que realmente o Botox aí, ele tem uma durabilidade de 3, 4 meses. Mas se a pessoa, ela tem uma vida que ela pratica muito esporte, às vezes dura 1 mês e meio. E essa pessoa, se ela quiser ficar sem essas marcas de expressão, ela precisa estar reaplicando o Botox. Agora, um tratamento que a gente tem que é mais duradouro é o fio hoje que a gente faz, que é um fiozinho temporal. Existe uma técnica, porque o que acontecia com os fios de sustentação? Os pacientes colocavam os fios e dá um resultado muito bom, mas eles reclamavam que passava rápido, né, essa sustentação. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer uma técnica que põe o fio de sustentação bem na região de têmpora mesmo. E aí, esse fio, como ele está segurando aqui na musculatura da têmpora, ele dura mais tempo. Isso não dá dor de cabeça, não? Dá dor de cabeça no pós-procedimento. Depois do pós-procedimento, o paciente fica incomodado. Quando põe fio, o paciente fica incomodado aí uma média aí de uns 15 dias, pelo menos, tá? Tem que, muitas vezes, entrar com medicação. A gente entra com medicação pós-operatória, né? Mas esse incômodo, ele vai diminuindo, porque o fio vai se assentando e aí esse incômodo vai embora. É mais no início mesmo. Que legal. A pergunta do Botox me fez pensar uma coisa. Eu não reparo muito que dura tão pouco. Eu também aplico Botox em algumas regiões, né, na testa principalmente. Mas eu não reparo, porque eu tenho a sensação de que a gente vai parando de fazer tanta careta. Porque a gente vai se acostumando a ter uma expressão um pouco mais suave, né? Não franzo mais tanto a testa, mas assim, o meu já foi, já não tem mais. Mas assim, eu acho que a gente demora para marcar, para criar vínculo, porque a gente não franze tanto, não? Com certeza. É que existe as pessoas que ela tem essa musculatura, né? Que mexe muito a musculatura. Pacientes que às vezes não usam óculos de sol, né? Tá no carro lá assim, dirigindo, né? De olhinho fechado. Exatamente. Então, a gente, com a movimentação da musculatura, a gente vai piorando cada vez mais. Se a gente também não se corrigir um pouquinho, isso vai ficando cada vez pior, né? Então, assim, o Botox, eu sou super fã do Botox, porque eu acho que ele ajuda muito a gente a prevenir o envelhecimento, mas a pessoa, ela também tem que se cuidar, usar um bom home care, né? Tomar o colágeno. Os pacientes que fazem academia já tem que saber que vão lá para o consultório aplicar o Botox e tem que saber que vai durar menos mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, nosso tempo já até acabou, eu não posso prolongar, mas eu fiquei com uma curiosidade, não sei se você pode responder, que a gente está falando de toxina botulínica, né? E hoje em dia, a gente já sabe que existem outras marcas, que não é só a desse nome que a gente estava falando. Tem diferença de duração, de uma durabilidade de uma para outra? Olha, antigamente as pessoas chegavam no consultório querendo a marca X, né? Porque falava, foi a pioneira, é essa que eu quero. Mas assim, a qualidade do Botox melhorou muito. Da toxina botulínica de forma geral? Uma forma geral. Ela melhorou muito, assim. Então, eu não vejo tanta diferença em durabilidade. Tem algumas marcas, sim, tem marcas que a gente usa, que o paciente chega lá e fala assim, eu vou num casamento daqui 2 dias. Tem como eu aplicar o Botox para dar já uma travadinha? Existem toxinas que elas agem mais rápido, mas também o efeito é mais curto. Mas normalmente demora um pouquinho, hein? Se você estiver pensando em ir num casamento daqui a 2 dias, tem que fazer
Não, tinha que fazer antes, tem que fazer pelo menos uma semana antes, né? Exatamente. Aliás, eu acho até que um mês antes para depois fazer o retoque, porque tem que retocar, que às vezes precisa... Às vezes precisa, tá? Não é uma regra o retoque. Mas assim, eu não gosto de fazer procedimento quando o paciente tem uma festa, por exemplo. Eu sempre falo para o paciente, olha, vamos deixar para fazer depois que passar a sua festa. Ou sim, acho que, sei lá, a mãe vai, né, casar a filha. Ai, meu caso, passa gente. um mês antes, né? Para que não corra o risco, porque a gente sabe que todo procedimento que a gente faz com agulha, a gente corre o risco também de deixar as marquinhas roxas. Imagina, vai bonita na festa toda roxa. Então, eu gosto de fazer sempre antes o procedimento. Caroline Castilho, muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi muito bom te receber, amamos. Que Você bom. gostou? Conta pra mim lá no Instagram, conta no Instagram da doutora Carol Castilho também, dra.Carol Castilho. Quer marcar uma avaliação? Marca uma avaliação, vai lá conhecer, vai bater um papo. 11 98973 7680. 11 98973 7680. Você fica onde? Não, é na Borges Lagoa. Tá. É isso mesmo, 98973 7680. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada E até a a você. próxima. Até. Obrigada, um ótimo querida. dia. Bom final de Dia pra semana, você. viu? Obrigada.